Olá pessoal, estamos aqui finalmente para gravar o nosso relato de parto. Já vou deixar um aviso, tá, né, amor, para caso precisar interromper. A gente está com o Aquiles dormindo, a gente pensou, não, vamos colocar ele no sling quando a gente fosse gravar, que ele fica bem tranquilo, mas o Aquiles está aqui na babá eletrônicas, né? Então a qualquer momento pode ser cortado, pode ser que haja alguns cortes aqui e é inevitável. Pode ser que de repente a gente está aqui falando, daqui a pouco ele aparece aqui no sling, entendeu? Isso pode acabar acontecendo, tá? Mas ele tá aqui, a gente tá de olho no rapazinho lá em cima. A gente preparou um roteirinho, a gente vai falar aqui bem à vontade. Um vai acabar interrompendo o outro, provavelmente eu mais do que a Juliana, porque eu falo muito mais, mas a fala mais importante com certeza é dela, gente. Né, amor? Então é isso, gente. Eu comecei a gravar o vlog, né, pro YouTube. Era pra eu já ter feito esse relato. E eu não consegui, passou 2 semanas que eu comecei a fazer esse vídeo, não deu certo. Aí a gente colocou no Instagram pra ver, vocês preferem que eu conte sozinha, que o Antônio conte separado, depois cada um assiste o que quiser, ou a gente contar junto, compartilhar junto. E aí a votação que ganhou foi que querem que a gente compartilhe junto, porque querem ver as nossas reações e como que cada um vivenciou esse momento, esses momentos, Sim. né? Na verdade eu não sei você, mas eu preferia fazer junto também. Ela tá com cara de que ia separado. Quando eu tava fazendo pro vlog, eu já ia fazer separado. E ele ia fazer também, pra mim tá tudo certo. Mas aí a gente jogou no Instagram, venceu a dupla e aí a gente se juntou pra fazer. Eu queria junto mesmo porque, não sei, acho mais bacana, né? Igual, tem coisa que é até bom pra gente confrontar alguns sentimentos, é lógico que a gente conversa muito, mas aí vocês vão sentir isso aqui também. Às vezes eu tava pensando uma coisa e achava que ela tava e ela não tava do jeito que eu achei que tava ok, né? Então a gente vai discutindo isso aqui também. Vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente não vai fazer um relato só do dia do parto, porque a gente acha muito pequeno falar especificamente só ali daquelas 13 horas, foram 13 horas, né? Das 13 horas do trabalho de parto em si. Eu vejo que essas 13 horas, né, que levaram aí ao nascimento do Aquiles, que está aqui se mexendo, é lógico, elas são extremamente importantes, é um marco na nossa vida, mas a gente quer justamente passar a mensagem de que tem muito mais por trás disso e é necessário que tenha porque o desafio é muito grande, é apaixonante, mas é muito grande. Então a gente vai falar de toda a gravidez, vamos tentar ser o mais breve possível, você sabe que quem já conhece a gente sabe que a gente não vai conseguir, mas a gente vai tentar ser o mais breve possível, mas falando da gravidez, do planejamento, do como que foi até chegar a esse momento. E aí eu já começo pedindo pra Ju falar então de quando ela achou que estava grávida, por que você achou e como que foi essa primeira parte, amor? Primeiro a gente na verdade fez um roteirinho, né? E de vez em quando a gente vai pegar esse roteirinho aí pra gente não se perder no andamento das coisas. Mas vamos começar aí primeiro como foi a descoberta da gravidez. Primeiro, há 3 anos atrás, eu e o Antônio, a gente já tinha conversado que a gente iria engravidar, que a gente queria muito ter filhos. Na verdade, a gente já queria ter filhos naquele ano, só que não era o momento ideal, tanto para o nosso emocional quanto para o nosso financeiro. A gente nem morava junto ainda. Sim. A gente nem tinha casado. Não era casado, né? A gente já tinha nosso apartamento, né? Mas eu não morava lá. A gente tinha uma estrutura, mas não era ideal ainda para se ter um filho, né? Para aquilo que a gente gostaria de passar para o nosso filho, aquilo não era ideal. Então a gente se planejou para que isso fosse acontecer daqui 3 anos, que no caso seria esse ano de 2020, que é um ano muito especial para nós, porque é o ano que a gente completa 10 anos que a gente está junto. Então era para ser um ano assim muito, muito maravilhoso no sentido de gravidez. A gente queria fazer uma viagem antes de engravidar, que não deu certo por conta da pandemia. Ia ser para fora, né? Viagem internacional. Tiramos nosso passaporte. Tiramos o passaporte, fizemos tudo certinho, planejamos tudo. E a viagem era para ter acontecido ali no máximo até dia 26 de fevereiro, que é meu aniversário. E 26 de fevereiro o mundo estava quase parando já. Tinha parado boa parte do mundo já e o Brasil em seguida já ia parar também, né? Então esse era o nosso plano, a gente iria viajar e depois engravidar. E aí, assim que saiu a promoção da viagem, eu falei pro Antônio, vamos que saiu a promoção, já vamos comprar e vamos marcar pra sair daqui dia 26, que era o dia do aniversário dele. Tailândia e Inglaterra a gente ia fazer, né? Isso. Tinha Tailândia, passar um período na Tailândia e outro na Inglaterra. E aí já estavam as notícias do corona, o Antônio muito atualizado, né? Ele assistiu muitas notícias, eu super desatualizada. Só falei assim pra ele, não amor, a gente passa álcool o tempo todo, a gente vai de máscara, vai dar tudo certo, vamos sim.
E do jeito que, né, o Antônio é uma pessoa muito preocupada, assim, quem conhece, né, sabe que ele... Quase paranoico. É, quase um paranoico. Falou, não, se acontece alguma coisa, a gente tá em outro país, como que a gente vai se medicar, como que a gente vai se tratar, não dá pra correr risco, não vamos deixar pro ano que vem. E aí, como a viagem ficou, né, acabou ficando pro ano que vem, a nossa gravidez também. Então ficaria pra 2021. Mas eu não sabia que eu já tava grávida. E na verdade, assim, nós, quando foi em janeiro, a gente, esse é aquilo que o Ju falou, a gente passou os 3 anos anteriores planejando que nós teríamos filhos agora esse ano, em 2020. Sim. Mas quando chegou janeiro, a gente já estava pensando em se organizar para a Ju poder trabalhar um pouco menos, porque a Ju vem numa pegada de 6 anos, trabalhando 12 horas, 14 horas por 7 anos, trabalhando 10, 12, 14 horas por dia. E ela estava entrando já numa síndrome de burnout, ela estava realmente já se estressando muito, o físico dela já não estava aguentando. Então a gente já tinha feito um preparo para ela deixar de trabalhar esse ano, trabalhar bem menos. A gente já estava organizando isso, né? Então, quando deu ali janeiro, a Ju começou a entrar, né, amor? Trabalhar algumas questões emocionais. Por quê? Só os 15 dias de férias coletivas ali que a clínica tem já afetou ela, porque ela não sabia o que não é não fazer nada. Sim. Ela não sabia o que é não trabalhar. Então o corpo dela queria estar o tempo todo acelerado e quando ela não trabalha, ela ficava assim numa loucura muito grande. Então entrou janeiro, amor, se eu puder falar só um pouquinho dessa parte. Eu tive alguns episódios assim, de crises mesmo, que depois estudando e identificando a gente poderia dizer que foram inícios de burnout, né? Que é quando você trabalha exageradamente, isso não significa que você não ama o seu trabalho, porque o meu amor pelo meu trabalho sempre foi imenso e por isso eu acho que daí que eu trabalhava mais ainda, porque o amor era tão grande por fazer tudo aquilo, que não pesava pra mim emocionalmente, não era algo pesado trabalhar aquele tanto pra mim. Fisicamente era desgastante, mas o emocional era tão generoso pra mim que eu não me preocupava. Então nos momentos que eu tive intervalos de descanso, o meu corpo ele ficava numa euforia, numa angústia, e aí vinham essas crises de muita tristeza mesmo. E eu não estava conseguindo, na verdade, fazer as minhas meditações, mas eu conseguia sair, no dia seguinte eu já estava bem, era coisa de um dia. Tanto que a gente todo no dia a dia, que eu sempre vi isso, a Ju sempre foi muito apaixonada. Sim. Tanto que eu estranhei, mas era coisa, ela estava apaixonada, ela queria estar lá, ela queria trabalhar, e ao mesmo tempo o corpo dela começava a dar sinais de que, era hora de dar uma parada. E foi nesse período ali em janeiro que a gente falou assim, não amor, então vamos adiar o filho. Né? Vamos adiar tudo, que a gente precisa dar esse tempo pro corpo. A gente sentiu que o emocional não estava alinhado ainda da maneira que a gente deveria estar. E aí a gente falou, vamos dar uma esperadinha, né? Mas aí já era tarde demais. Só que nesse mesmo período tem uma observação importante. Eu não acredito em filho por acidente, não acredito. Sim. Primeiro, a partir do momento que você tem coito com outra pessoa, né? Você tem a possibilidade de engravidar, tá bom? Você tem a possibilidade de ter que ficar olhando uma câmerazinha dessa daqui, tá bom? E no nosso caso, a gente já tinha deixado, a Ju já não tomava anticoncepcional por outras questões também há muitos anos. Também porque eu queria me preparar, meu corpo, limpar o meu corpo, isso. Meu útero tá mais limpo energeticamente, fisicamente, para esse momento. A gente já não usava mais preservativo, usava como é que é o nome daquele? Tem o diafragma, que eu usava no período fértil. No período fértil, mas por exemplo... preservativo. Só que quando eu não estava no período fértil, a gente já tinha relação sem preservativo. Isso. Mas a gente já estava assim bem mais à vontade, porque a gente sabia que a gente estava num momento mais propício para ter filhos. Então a gente já começou a ir permitindo que se acontecesse, ia estar ali, né? a gente ia estar preparado para isso. Coisas que antes, durante o nosso namoro, a gente nunca permitiu. Isso, importante. Acho que a gente levou, de verdade, gente, eu compartilho isso com muita tranquilidade. A gente levou 9 anos pra ter a primeira relação sem preservativo. Eu acho que foi. Se não foi 9, foi 8. Mas é uma coisa assim, gente. A gente levou 8, 9 anos. Eu acho importante falar isso. Eu sei que é meio tabu falar dessas coisas, mas nós levamos 8, 9 anos pra ter uma relação sem preservativo. Nunca. Caiu em tentação. Não, a gente nunca. Ou preservativo diafragma, né? Isso. Não. No caso, mas eu falo assim, preservativo sem preservativo. Porque teve uma época que quando ela parou de tomar anticoncepcional, eu usava o preservativo e ainda falava pra ela usar o diafragma, de tanta preocupação que eu tinha. Porque... E se acontecer de, por exemplo, estourar a camisinha, alguma coisa assim, a gente tomava ainda pelo dia seguinte. Foram raras, acho que durante esses 10 anos aconteceu 3 vezes só de eu tomar pelo dia seguinte. Mas a gente sempre se cuidou muito pra que não afetasse nossa vida um filho no momento errado. Exato. E tanto que, é por isso que eu falo, então... Pra mim não existe filho por acidente, existe
aquele momento ali que a pessoa negligenciou, que pode acontecer, não é uma questão de julgamento, mas eu vejo isso, a gente foi abrindo mão dos cuidados preventivos porque a gente sabia que pra gente estava chegando a hora e aí acabou acontecendo, veio naquele momento. Então era um momento onde a gente tinha falado, não, vamos esperar um pouquinho mais, vamos fazer a nossa viagem, e aí veio e inverteu tudo. Tanto que a gente já pensava nesse filho, que o teste de gravidez que ela fez a gente já tinha em casa, né? Já tinha o teste em casa, né? Já tinha um teste reserva ali, caso acontecesse. Enfim, dando continuidade, amor, qual que é a próxima? Então foi assim, meu ciclo sempre foi regulado, eu nunca tive um mês que eu não menstruei, ou mais de 3 dias de atraso de menstruação durante todos esses meus anos aí. E já faziam 4 anos que eu não tomava anticoncepcional, então meu ciclo era muito regulado, mesmo sem cápsula, mesmo sem nada. E minha menstruação já estava atrasada fazia uns 5 dias, e eu estava tendo muita cólica. Então na minha cabeça, eu estava tendo cólica, o sangue viria, porque a cólica sempre foi um sinal de que a menstruação estava próxima a chegar. E aí eu falei, não tô grávida, porque tô com cólica, a menstruação vai vir. E não vinha. Daí eu falei, quer saber, eu vou pesquisar se cólica pode ser um sinal de gestação. E realmente, a cólica é um sinal de gestação também. Já vai deixar a mulherada com medo ali, né? A cólica é um sinal de gestação, mas eu não tinha acreditado até então, né? Mas... Sim, e aí eu falei, eu vou fazer o teste que eu tenho aqui no armário, um teste de R$5, super baratinho. Sim. Só que ele era um teste que ele não tinha informação de como ser usado. Então assim, eu só peguei, fiz o xixi, olhei, pareceu um pauzinho, falei, não tô grávida. Joguei no lixo, falei, hoje ainda vou menstruar. E aí depois eu fiquei pensando, falei, gente, será que eu fiz o teste certo? Porque não tinha instrução. Será que eu tinha que ter esperado, sei lá, 1 minuto, 2 minutos? Aí procurei na internet e vi que realmente tem que esperar uns minutinhos pra depois conferir o papel. Aí voltei lá no lixo, peguei o papelzinho e tava com um pauzinho bem vermelho e um rosa bebê. Aí eu falei, rosa bebê, será que significa que tá grávida? Fui lá, pesquisei. Qualquer indício de cor no papelzinho, além do pauzinho primário, é sinal de gravidez. Falei, gente, eu tô grávida. Mas será? Será mesmo que eu tô grávida? Ou o papelzinho reagiu dentro do lixo porque ele tava ali dentro do lixo, né? Aí fui lá, chamei o Antônio e falei, amor, deu positivo no papelzinho, mas eu não sei, expliquei pra ele a história, se é real ou não. Acho melhor a gente fazer o teste de sangue. E aí ele na hora falou, ai meu Deus, será? Acho que não tá não. Ainda ficou meio que tipo, acho que não tá não, será? Eu falei, amor, eu preciso, porque eu tô angustiada já de ficar com essa insegurança. Já fazem 5 dias, minha menstruação não atrasa tudo isso. Não, mas deixa eu fazer uma observação. Eu fiquei desacreditado porque apesar da menstruação não atrasar tudo isso, gente, muitas vezes ela falava assim, eu acho que eu tô grávida. Vários meses ela falava que eu acho que tava grávida, entendeu? E às vezes menstruava no mesmo dia que achava. Então assim, apesar de eu saber que ela realmente estava preocupada já assim, realmente, não atrasa tudo isso, né? Mas foram tantas vezes que ela falou pra mim que estava grávida que eu falei, mais uma, né? Ele continuou. Daí eu sei que nesse dia a gente falou, vamos de bicicleta, era um dia muito gostoso, lá em fevereiro, né, dia 13 de fevereiro. Acho que foi dia 13 de fevereiro, ou 13 ou 14, não lembro agora certinho o dia. Mas aí a gente foi, era meu dia de folga na clínica, então a gente foi de bicicleta, foi lá, fez o teste. Aí passou a tomar uma vitamina, ficou conversando, e aquela angústia, né, de ver o resultado. Chegou em casa, eu abri o site, já tava o resultado. Eu falei, ai meu Deus, não tenho coragem de olhar, né? E dei pro Antônio. Agora é sua vez, amor. Aí ela, entendeu que a gente tava no meu quarto, tá? Acho que deitada na minha cama ali. Ela me deu o celular com o site aberto já. Aí é engraçado que eu ainda falei, né? Eu comentei com a minha prima que ela é enfermeira, o marido dela é médico. Lá vem assim, não vem escrito positivo ou negativo, vem lá, valor de referência. Então eu não vou lembrar agora, eu vou dar só um exemplo aqui. Aí, por exemplo, 60 e a caracterização lá. A partir de 60 já era grávida, entendeu? E o nosso tava tipo 17 mil, entendeu? Aí eu olhei pra ela e falei assim, amor, você não tá grávida, você tá muito grávida, deve ter uns 10 bebês aí dentro, né? Não, mas ele perguntou assim antes, amor, se você não estiver grávida, você vai ficar triste? Aí eu falei, putz, não tô, né? Ele já tá me preparando pra falar que eu não tô. Eu falei, eu vou, porque eu queria muito, não queria deixar pra 2021. Mesmo que a gente não fizesse a viagem, ao mesmo tempo que eu quero fazer a viagem, eu acho que eu queria mais a gestação do que a viagem. E aí eu já fiquei meio chateada, né? E aí quando ele falou que eu tava super grávida, nossa, comecei a chorar na hora, né? Aí choramos e ficamos lá abraçados um tempo. Foi bem emocionante. Então essa jornada, percebe, gente, a importância dessa jornada? Porque a gente fala só do momento do parto,
A gente falou ali de uma crise emocional que a Ju teve ali em janeiro. Na verdade, a gente já vinha trabalhando algumas coisas. Eu, principalmente, nos anos anteriores, trabalhei muitas questões emocionais bem pesadas. E no caso da Ju, ela teve esse tempo depois. Então a gente começou a se organizar. Depois a Ju trabalhou em fevereiro e março ainda, né? Trabalhou ali em fevereiro e março até a pandemia. Ela começou a trabalhar menos nesse período. Não por conta da gravidez, ela já faria isso, né? Já havia esse planejamento. Já tinha esse planejamento. Veio a pandemia, no retorno ela já não mudou mais. Mas só pra gente não sair do roteirinho aqui. Então entendam isso, entendam que a gente olhar para o nosso todo, para as nossas condições emocionais, materiais. E gente, eu não estou aqui dizendo que, nossa, você tem que ser classe A para ter filho, não é isso. Mas quando eu falo de planejar, é planejar dentro das tuas possibilidades como vai ser a chegada desse indivíduo. É isso, queridos, ok? Bom, o pré-natal. Nós começamos no dia seguinte. No dia seguinte já foi lá no postinho, porque a gente não tinha plano de saúde, né? A gente deixou pra fazer depois. E essa, na verdade, é uma falha. Eu deixo aqui, gente. Eu sempre fui assim. Eu tive o plano de saúde por muitos anos e aí não usava o plano de saúde e o plano dentário e não usava e acabei que não usando. Falei, eu não uso isso. Não usava por negligência, porque eu devia fazer exame de saúde, devia fazer algumas coisas que depois, quando eu queria fazer, pagava no particular e fazia, né? A Ju sempre foi muito mais... Eu sempre fiz pelo postinho, sempre fui apaixonada pelo meu postinho aqui. Eu tenho alguns traumas de infância com o SUS, então eu evitava, eu não queria. Mas como não usava, cancelei. Então, a gente não tinha um plano de saúde e a gente planejou. Falou assim, Ju, vamos... Ela, na verdade, organizou isso. 3 meses antes, né, da gente engravidar, da gente começar a tentar engravidar, isso era o plano. A gente faz o plano para ter todas as carências. Na verdade, não é 3 meses, acho que é 1 mês antes de engravidar. 10 meses. Alguma coisa assim. A gente planejou isso. E aconteceu que a gente não fez o plano antes, tá? Então a gente falou, bom, vamos iniciar o pré-natal. Na manhã seguinte a gente já estava lá no postinho, né? Iniciamos o pré-natal lá e iniciamos também com o Dr. Edson Rudei, médico sensacional, incrível, e depois eu vou falar dele também. Porque a gente queria o parto humanizado. Isso, então nós faríamos... Já tinha se planejado no ano anterior, já tinha o preço dele, de doula, de enfermeira. A gente já tinha tudo. A verdade, Juliana, né? A gente já tinha os garros, um ano antes já tinha sabia de tudo que ia fazer. Da doula, da enfermeira, do médico, do hospital, acho que não, porque a gente imaginou que teria o plano, né? Só o hospital que foi a surpresa. Uma porrada bem grande, inclusive. Mas, e vale a pena, tá, gente? Vale a pena. Se for possível, invista nisso porque é um momento muito especial e ter esse conforto, esse acolhimento. Já a gente vai falar também mais à frente do hospital que nos acolheu, o Bom Samaritano, e é incrível. Então, assim, me perdi já aqui, peraí. Aí começamos o pré-natal do postinho e também no particular com o Dr. Edson Rudei. Aí em seguida já fizemos o plano de saúde, já fomos atrás de tudo isso. Aí a gente entra nas consultas, né, amor? Sim. As consultas, gente, as primeiras, na verdade assim, o que não era ultrassom, eu consegui participar de todas. Mas na medida que veio... Exceto no postinho, que postinho também com a pandemia. Não, mas no começo eu participava, né? Sim. No começo eu estava em todas no postinho. Em seguida veio a pandemia, então 23 de março Maringá para, lockdown, fecha tudo. Aquela loucura, eu estava no processo de assumir um concurso público na minha área, estava também saindo, morrendo de medo, tomando todos os cuidados. Dali em diante, as consultas de ultrassom não me permitiram mais entrar junto, não permitiram acompanhante. E eu vou colocar aqui o meu ponto de vista sobre isso, não quer dizer que eu estou correto, é só o meu ponto de vista, tá, queridos? Eu via para outros tipos assim, de procedimentos, pessoas com acompanhante. E o que eu senti desde já, dentro do sistema de saúde, tanto público quanto privado, e nós temos propriedade para falar dos dois, porque vivenciamos os dois, ambos têm o lado positivo e negativo, e Maringá particularmente, tá, gente? Sei que tem muitos alunos meus aí de vários lugares que vão ver isso daqui. Maringá, comparado aí a outras regiões, Maringá tem um privilégio sim, de organização. Sempre pode melhorar, o SUS, enfim, para mim está sempre muito atrasado comparado aí a outros países, mas a gente tem o SUS existe, né? Então a gente valoriza e sabe da importância dele. Mas a minha crítica é que nos dois sistemas de saúde há uma dificuldade cultural de acolher o pai nesse momento, do acolhimento da família. Da própria mãe, eu falo por mim, assim, de eu ir visitar amigas e perguntar como a mãe tá, como o filho tá, e tipo, o pai
nem existe, sabe? Isso. É muito natural a gente não querer saber Isso, do pai, do né? pai. Do pai. Então, é um como foi assunto... pra você, como foi pra vocês, né? A gente sempre pergunta pra mãe, como que foi o parto? Esquece que tem uma Isso. pessoa ali também que foi muito importante nesse momento. É muito delicado falar disso, né? Da questão do homem, não vou ficar adentrando nesses assuntos. A questão é que eu senti isso, é uma questão cultural dentro da nossa sociedade, ao mesmo tempo que existe sim uma predominância masculina na maior parte dos setores e tudo mais. A mulher tem ali uma exclusão histórica da participação dela. Você tem também, por outro lado, essa exclusão do homem dentro desse processo. Então a própria cultura masculina o exclui e a sociedade, o sistema de saúde também contribui para isso. Tem uma dificuldade de, gente, mais uma vez, eu vou citar aqui pessoas, espaços, clínicas, mas não é pessoal, pelo amor de Deus, gente, eu agradeço a cada uma das pessoas que nos acompanharam, mas existe sim essa falha de acolhimento, tanto que na primeira consulta, que foi no postinho, né, a médica que nos atendeu, não lembro se era médica, se era enfermeira, a pessoa conversando só com a Ju, e eu desde o início sabia que eu sou pai, eu vou estar ali, não é minha obrigação, é o que eu quero, é o que eu preciso fazer, né? E aí a médica ali conversando com a Ju, e só olhando pra Ju, e eu assim, né? Meu olho brilhava, ai, tá começando, né? Eu ali olhando pra mulher e tal, e eu percebi que ela não falava comigo, né? Que ela não olhava pra mim. E aí ela entregou a carteirinha da Ju, tem que pegar já, a gente vai pegar a carteirinha. A gente pegou a carteirinha vou colocar aqui na edição, vou colocar na edição aqui, a gente coloca na edição agora aqui a carteirinha da gestante. E eu olhei assim, que é o acompanhamento da gestante, né? Eu olhei e falei... E a minha carteirinha? Eu não ganho carteirinha, né? Ela olhou assim, não, tem uma carteirinha pra você sim, né? Abriu uma gaveta lá e tinha a carteirinha do pai, né? Do parceiro. E eu fiquei super feliz, de verdade, gente. Então, já foi fazer, já encaminhou ele pra tomar vacina. Isso, agendei exames também, fiz um monte de exame e tudo mais. Então, assim, então olha só, existe no SUS ali uma orientação de acompanhamento, né, do pai... Mas é algo tão automático de não incluir, de achar que o pai não quer participar também, né? Isso. E aquela profissional não me incluiu, então eu tive que cobrar, tá aí o meu, e eu, né? Eu tô bem, tô aqui, você tá me vendo, né? Então teve até gente escrever um texto depois, que eu fui relatar isso, e gente, 99% dos profissionais pelos quais a gente passou falavam, nossa, é muito difícil ver um pai assim tão participativo, tão próximo, tão isso, tão aquilo. E eu não estou falando isso para me engrandecer, é uma questão de obrigação. Então eu entendo essa questão cultural, entendo o lado dos profissionais, mas sim, eu estou batendo muito firme para que haja assim, um acolhimento mais próximo do pai também. Até porque existe uma cobrança muito grande do pai que não participa, Exato. Mas o pai que participa é tratado tipo como se fosse, sei lá, um nada, Exato. Né? Em especial, gente, o puerpério, os cursos, tudo que a gente faz, tudo que a gente fez. Pai, esteja atento no puerpério, a mãe vai chorar, vai sentir, cuida da mãe. E quem cuida do pai? E quem dá essa atenção ao pai? Então orienta, prepara, fortalece esse pai. Porque o pai não vai aprender do nada. Agora eu passei a gravidez inteira, 10 anos de relacionamento, se fosse o caso, te ignorando, não dando atenção para as suas emoções. Agora no puerpério eu tenho que te dar... Não existe isso, gente. É uma falta de estímulo à parceria do casal. Exato. Né? Sim, só coloca a mulher como importante nesse processo, e a gente sabe que a mulher é a protagonista, mas se existe um parceiro ali nesse relacionamento, ele precisa ser valorizado, os sentimentos dele, as emoções, a saúde, ele vai passar por essa gestação também, vai ter sintomas também. E existem pesquisas que falam sobre isso, a gente até leu algum. Sim, sobre a importância desse momento. E aí eu cheguei a escrever um texto na época que deu maior bafafá lá. E aí algumas pessoas chegaram a me dizer, quando eu comecei a compartilhar isso nas redes, falaram assim, tá querendo roubar o protagonismo dela. Não sabe não ser o protagonista. Muita gente me chamou de machista. E, gente, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. A única coisa que eu queria, que eu estava pedindo, é que, olha, profissionais que estão nos acompanhando, me permitam nos momentos e nos ambientes que nós estamos, estar ali com a minha esposa, com a minha companheira. Eu exijo estar ali. Porque daí, na medida que foi entrando a pandemia, eu fui proibido de estar em alguns espaços.
e a gente foi excluído até, enfim, nos diálogos de algumas questões que eu fui sentindo, e aí eu prefiro não entrar em detalhes. E isso foi me chateando muito, eu chorei, fiquei chateadíssimo, fiquei irritado. E eu ficava mais ainda porque eu queria falar, e eu falava, se eu falar eu vou ficar magoando as pessoas, e eu quero me poupar disso, e aí parece que eu ficava com muita raiva. Foi acumulando, né? Meu sentimento, eu acho que durante a gestação, além das minhas tristezas, dos meus momentos de ansiedade relacionados mesmo a síndrome de burnout, que eu dei início no começo do ano, eu tive durante a gestação algumas crises, mas para além disso, o que eu acho que mais me estressou durante a gestação foi esse fato aí do homem ser realmente, o parceiro ser realmente muito excluído. E a gente percebe também que é muito cultural no sentido de que sempre que um bebê nasce, vem uma mulher de fora para ajudar a cuidar desse bebê. Ou é a mãe, ou é a sogra, ou é a irmã, ou é uma tia que vai dar o primeiro banho. E aí eu questionei muito isso, porque eu acho que o primeiro banho quem tem que dar é o pai. A mãe já gestou, a mãe já teve um contato tão profundo que precisa aproveitar cada outro momento que não seja a amamentação, por exemplo, que o pai esteja ali participativo. Então, antes da gente engravidar, a primeira coisa que eu falei pro Antônio, eu falei assim, você vai dar o primeiro banho. Eu lembro que você ficou em choque, lembra, amor, quando eu falei? Eu falei, amor, você vai ser a primeira pessoa que vai dar banho naqueles, você vai ficar responsável pelo banho. Eu acho que tem que ser assim, não tem que pedir pra outra pessoa. E até porque, eu também me espantei porque, mesmo com essa minha perspectiva, já me considero um pouquinho mais assim, avançado do que a cultura predominante masculina hoje em dia. Eu também tinha isso internalizado, não, é a avó, é sei lá quem que dá o primeiro banho, né? Tipo... A sogra vai dar o banho, minha mãe. Então, a Ju foi trabalhando isso. A mulher precisa permitir que esse homem seja incluído, que esse homem faça, que esse homem erre, que esse homem assuma o papel dele. Porque às vezes esse homem ele vai tentar questionar a esposa, mas a esposa às vezes vai podar ele, né? Que é a castração que às vezes acaba acontecendo nos relacionamentos, né? Então, permitir esse homem que às vezes já tá ali muito envolvido é algo que, nossa, faz muita diferença no relacionamento. Isso. Então, assim, só para fechar essa parte, pra gente avançar, tirando as questões ideológicas, deixando de lado, se é que é possível, não adianta, a mensagem que a gente quer deixar aqui é a seguinte, não adianta pedir para o homem lá no puerpério ser ativo, ser um pai ativo, honrado, honroso, um homem ativo, um marido participativo que cumpre a sua obrigação, se ele passou 9 meses sendo ignorado, podado e castrado emocionalmente dentro desse processo. Não adianta, tá? Então, a gente vai avançar um pouquinho mais. E só uma observação, gente. A gente achou que ia vir menina, né? A gente não só achou, como estávamos torcendo por menina. Eu nunca me imaginei mãe de menino, nunca, assim, nem nas minhas brincadeiras, assim, de criança, assim, de ter bebê e tudo mais, eu nunca me imaginei sendo mãe de menino. E na verdade, assim, a gente quer ter mais filhos, né? Então, a gente não tinha problema de ter menino, mas a gente queria a menina primeiro, né? A gente vai ter mais filhos, mas a gente achou que viria uma menina primeiro. Eu escrevi poemas, eu tenho poemas no meu próximo livro que eu quero que tem lá, Quero Ser Pai. Nesse texto eu falo sobre uma menina, e eu acho que o Aquiles está acordando. E aí entra agora, gente, a nossa 23 de março, a pandemia, a quarentena chegou, e como é que foi, amor? Daí pra você, parar tudo, um mês, como é que foi daí? Olha, no momento que veio a notícia do lockdown, que tudo fecharia, eu fiquei realmente muito estressada. Tanto que saiu um terçol no meu olho, que até hoje assim não zerou. Foi nessa época que saiu. No dia seguinte do lockdown. Bem grande, assim, nossa. Porque o meu emocional reflete muito nos meus olhos, né? Tanto que agora, assim, eu tô meio que enxergando as coisas meio embaçadas, porque eu tô tão focada aqui no ambiente, em estar aqui com o bebê, quando eu olho pra longe, meu olho ele tá meio que tipo, né? Mas enfim, na pandemia foi um estresse tão grande pensar o que seria do futuro, como me preparar para o futuro, quando vai voltar isso, as coisas vão voltar, o comércio vai voltar, né? Gente, só pra quem não sabe, a Ju tem uma clínica de estética, tem no comércio, então a nossa preocupação era emocional, financeira, né? Porque todos nós fomos afetados, o mundo foi afetado, né? Então aí pensa assim, 2 meses de gravidez, indo pro 3º mês, né? E aí, vem tudo isso e dá uma derrubada nas nossas estruturas emocionais, financeiras, mexe com tudo que a gente já tinha planejado até ali. Teve que se replanejar, de sentar e pegar e refazer todos os nossos planos para possíveis
para coisas que poderiam acontecer. Ó, se acontecer, se voltar em um mês, a gente vai fazer isso. Se voltar daqui 2 meses, a gente vai fazer aquilo. Então a gente teve que se planejar de várias formas, até porque a gente tem funcionários, então como abalar o menos possível a família delas e tudo mais. Então a gente se preocupou muito. E quando voltasse os atendimentos, quanto isso iria ser prejudicado financeiramente no caimento do nosso movimento, como que a gente vai se preparar para isso, vamos ter que demitir alguém, o que a gente vai ter que fazer, né? E aí foi nesse momento que a gente já planejou que quando a clínica voltasse, a Juliana seria demitida dos atendimentos. Então, na verdade, a Juliana foi demitida, tá, gente? Entre demitir uma funcionária, a gente achou mais viável me demitir. E aí, na verdade, assim, a gente, o que a gente falou, e a gente tenta fazer isso da melhor maneira possível e ainda assim os imprevistos vão aparecer. Os imprevistos sempre existem, por isso a importância do planejamento. A gente se planejou para todos os cenários, até para um apocalipse zumbi. Tá? Eu não tô brincando, né? Não tô brincando, tá? Mas enfim, a gente se planejou para, se necessário, fechar a empresa, como que eu faria, e no meu caso, meus atendimentos, e as aulas, e isso, e aquilo, e tudo mais. A gente se planejou para todos os cenários possíveis e passamos bem por esse momento. Foi um desafio grande, Chorando, tivemos foi difícil, choramos, teve aqueles momentos onde, né, a flor da pele ali, sim. Mas a gente conseguiu se organizar e passar por isso. Mas principalmente por quê? Porque a gente, sei lá, é o momento, a gente está grávido e vamos seguir em frente, não vamos abaixar a cabeça, a gente nunca fez isso, a gente está aqui há 10 anos juntos, vamos em frente, né? E foi isso que a gente fez, né? Foi isso que a gente fez. Então esse processo, eu diria assim, que lapidou a gente, né? Lapidou e preparou a gente para esse momento que a gente vive agora, entende? Então nesse sentido foi incrível. O que mais, amor? É isso, que eu me estressei bastante logo de início. Na verdade, eu fiquei angustiada até a notícia do retorno das atividades, né? Sim. Então, quando realmente as atividades voltaram, que eu comecei a meio que, tipo, relaxar de que tá, as coisas estão voltando, a gente vai tomar todas as medidas de cuidado que são necessárias para que ninguém pegue coronavírus também. Interrompemos esse pronunciamento para uma notícia importante. O Aquiles acordou. Então agora, nesse momento, vocês vão ver uma mágica acontecer, tá bom, gente? Eu vou contar até 3 e o Aquiles vai aparecer aqui no meu colo. 1, 2, 3 e... Aqui, ó. Tá aqui, mas apareceu no colo errado, que ele precisa estar no outro colo. Então, 1, 2, 3 e... Plim! Pronto, gente. Tá no colo certo agora. Continuando aqui, gente. Então a gente falou aí dessa questão de como a gente passou pela pandemia. E... foi desafiador, a gente tem que saber a hora pra saber quanto tempo de mamar, gente. Amor, eu vou contar no tempo do marcador do relógio aqui, tá? Então, 8 minutos certinho aqui nesse marcador desse momento, tá? Então, assim, gente, em seguida não, né? A partir daquele momento, nós começamos um processo de planejamento financeiro, né? A partir do momento que a gente ficou grávido, onde a gente entendeu o que a gente precisaria fazer. A gente fez uma lista, quais os gastos, tudo que precisa comprar. Né? De itens, desde da roupa, do berço, disso, do carrinho, a itens pequenos, um cortador de unha, um pente, itens de saúde, um inalador, o que mais que comprou assim de... As fraldinhas de pano, tudo. A gente pensou em cada item, listamos cada item, entendemos quanto custaria, inclusive no nosso caso a gente anda de Uber, a gente está com carro agora, mas a gente anda de Uber. Quanto custaria, quanto a gente ia gastar de Uber para as consultas, quanto custaria o plano de saúde. Então a gente sabe cada centavo que o nosso filho custou pra gente até aqui. E imprevistos também a gente... Isso, sempre lança também o imprevisto que sempre, né, geralmente sempre aparece. Esse planejamento, gente, mais uma vez, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ter lá muito dinheiro para ter um filho, não é isso. É para dentro das suas possibilidades, dentro das nossas possibilidades, a gente planejar para saber o que vai poder fazer, o que não vai, entende? Até onde a gente pode ir, o que não pode, certo? E a partir daí tomar as decisões, porque senão no dia a dia vai ficando realmente muito difícil. Então esse planejamento foi muito importante. Quer comentar alguma coisa, amor, nessa parte? Tranquilo. Bom, aí a gente começou a investir também o nosso tempo, né? Em cursos... online, né? Na verdade acabou seguindo muitos profissionais, acompanhando muitos profissionais. Acabou sendo tudo online porque pandemia, tava tudo parado, né? Fizemos um curso que é lá do Maternati, que a gente recomenda bastante. Eu sempre deixo, lógico, gosto sempre de fazer, gente,
críticas verdadeiras, construtivas também, de todos os espaços pelos quais nós passamos. Eu acompanhei muito alguns pediatras, comecei a ler muito, buscar artigos científicos, entender o processo de desenvolvimento, apesar de eu atuar há 10 anos já na área da educação, ter as minhas formações ali dentro da área da pedagogia, meu mestrado nessa área, eu não tenho uma experiência longa, tanto na pesquisa quanto na prática, ali sobre essa primeira infância, né? Então eu acabo pegando ali a criança a partir do finalzinho do infantil 4, infantil 5, tive essa experiência inclusive na prática, mas com o bebê não. Então fui buscar me alimentar teoricamente de tudo isso, porque a prática viria inevitavelmente. Corremos atrás de tudo isso. Então esse preparo, e aí inclusive no Instagram eu compartilhei, né? Ai, que frustração na primeira semana aqui, porque eu achei que tanta coisa que eu achei que ia dar certo não deu. Ainda assim, é um processo de adaptação. As coisas vão se encaixando, eu não me arrependo. Você se arrepende, amor, de ter se preparado nesse sentido? Não me arrependo de ter buscado cada curso, cada teoria, cada linha lida, cada vídeo, cada documentário, porque isso alimentou nós agora, o que nós estamos fazendo. A segurança que a gente tem hoje, e na dúvida, o que a gente faz? Busca profissionais qualificados de cada área. A ideia é essa, é estar preparado. A gente vai conseguir dar conta de tudo ali no preparo teórico? Claro que não, nem é essa a ideia. Mas esse preparo é fundamental. Porque, por exemplo, depois, aí nos pitacos, cada um quer falar uma coisa, quer dizer para você fazer uma coisa. Mas você está seguro no que você estudou? Isso. Se você se fundamentou e se preparou, você sabe o que fazer. Ainda que seja para pedir ajuda para a pessoa certa, entendeu? É isso mesmo. Não sei o que fazer. Ok, mas eu sei a quem pedir ajuda. Sim. Entende? Então, esse ponto foi muito importante. Planejamento financeiro, até cursos. para a questão de se preparar, na verdade isso é algo mais nosso mesmo, de se preparar para caso não, vamos supor, se planejou para ter o parto normal. Se por algum acaso fosse necessária a cesárea, a gente teve que se preparar emocionalmente para lidar com circunstâncias diferentes daquelas que a gente gostaria. Isso foi mais difícil, foi algo bem né? difícil. Foi mais demorado, porque assim, a Ju, ela colocou na cabeça dela, e que bom que ela colocou na cabeça dela, que ela faria o parto normal. Sim. Né? A Ju é muito guerreira, ela é muito forte. Pediu cesárea 50 vezes, mas ela é muito forte. Pediu uma vez. Brincadeira.